Olá pessoal, eu estou iniciando aqui uma série de vídeos, resolvendo aqui uma prova da UDESC de Física, né, vestibular de inverno de 2019. Essa é a primeira questão e ela diz o seguinte, ó, uma forma simples de medir o tempo de reação de um indivíduo é observar quanto tempo ele leva para fechar a mão e segurar uma régua graduada em queda livre. A figura 1 mostra duas imagens, uma com a mão aberta e uma régua graduada acima no momento em que ela é solta. A outra imagem mostra o momento em que a régua é segurada, registrando-se a distância h percorrida pela régua em queda livre. Bom, então ele começa inicialmente dizendo como é que é a brincadeira, né? Você tem uma régua, segura ela na vertical, solta e fecha a mão para ver o teu tempo de reação. Então, daí lá embaixo ele dá um problema. Dois participantes fizeram esse teste de reação. Ponto. O participante A registrou uma altura h. E o participante B registrou uma altura h sobre 2. Assinale a alternativa que corresponde à razão entre o tempo de reação TA dividido por TB. Está bem apagadinho ali, mas a pergunta do problema ele quer saber essa razão aqui, ó. TA sobre TB. Veja que o exercício te dá, que é um exercício de queda livre, né? Queda livre. Então, vamos estabelecer uma equação geral, tá? Para os dois. Então, eu tenho que na vertical, né? Na vertical, ó, essa régua vou marcar aqui, ó, como sendo o meu ponto inicial, né? Vai cair, vai chegar a uma certa altura e aqui vai ser meu ponto, minha altura H, que é a altura final, tá? Vamos deixar como H mesmo. Então, participante A. Participante A. Ele tem, então, H é igual a H inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais gravidade sobre 2 vezes o tempo de A ao quadrado. Essa é a equação da queda livre, aquela, né, que surge daquela equação de cinemática, né? Espaço final menos espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais ou menos, né? 1 sobre 2 vezes a aceleração, t ao quadrado. Como eu sei que é uma queda livre, eu sei que A é a própria gravidade, tá? Então, é daí que está saindo a equação. Bom, agora o participante B. Vamos ver aqui o participante B. A gente vai montar a mesma equação, né? Participante B. A altura final dele é h sobre 2. A altura inicial é a mesma, porque sai do mesmo ponto para os dois, né? A altura inicial para os dois é a mesma. O que vai mudar é a altura final deles. O primeiro atingiu a altura h e o segundo atingiu a altura h sobre 2. Velocidade inicial vezes o tempo, né? Esse tempo aqui eu vou marcar tempo A, isso aqui tempo de B, mais gravidade dividido por 2 vezes tempo de B ao quadrado. Montei a equação para os dois. Agora, veja só. A altura inicial é zero para os dois, né? Então, ela some aqui, ó. A régua partiu do repouso, então ela é zero. Então, qualquer número multiplicado por TA aqui é zero. E aqui também o participante B, a velocidade inicial é zero. Qualquer número multiplicado por TB vai dar zero. Então, essa equação fica H igual G
Vou deixar como G, ele não disse se vale 10 ou vale 9,8, vou deixar G, né? Dividido por 2, vezes TA ao quadrado, e essa expressão aqui fica simplificando H sobre 2, G sobre 2, vezes TB ao quadrado. Bom, eu tenho aí 3 incógnitas em cada questão, né? Eu tenho aqui HGTA, HGTA. Eu tenho que igualar elas, encontrar alguma forma de igualar. Veja que eu tenho aqui H e H, tá? Eu posso igualar em termos de H ou em termos de G. Eu não posso igualar em termos de TA e TB, porque essas são a pergunta, né? Então, eu vou igualar em termos de H. Então, eu vou pegar esse 2 aqui, ó, passar para o outro lado. Vai ficar assim, ó, H vezes 2 vezes G dividido por 2. Vezes TB ao quadrado. Agora, eu tenho que H é igual a G vezes TA ao quadrado dividido por 2. Mas H também é igual a 2G vezes TB ao quadrado dividido por 2. Agora, eu vou cortar G desse lado e G desse lado, e 2 desse lado, 2 desse lado. Tem 2 embaixo, né? Então, vai ficar aqui, ó, simplificando TA ao quadrado, 2TB ao quadrado. Bom, mas a pergunta é, ele quer TA igual a TB. Então, tem que passar esse TB aqui para o outro lado, né? O TA está em cima, tem que ficar em cima, ó, ao quadrado. Passei o TB para baixo, né? Estava multiplicando, vai dividindo. Tudo isso igual a 2. Mas ele quer TA sobre TB. Então, eu tenho que tirar esse 2 aqui, ó. Então, eu posso fazer isso, ó. TA ao quadrado, TA, né? Sobre TB. Tudo isso ao quadrado. Botei o expoente em evidência. Igual a 2. Agora, continuando isso, fica TA sobre TB. O 2 vai para o outro lado, na forma de raiz. Ou seja, a resposta então é a letra B, tá? Bom, é claro que se você soubesse, né, a formulazinha da queda livre decorada, né? A queda livre, a distância percorrida, ela é igual a G sobre 2 vezes T ao quadrado. Se você soubesse essa equação, tá, você já poderia resolver direto, né? Ó, a distância do primeiro que ele percorreu é H, tá? G igual a 2 vezes TA igual a 2. E a distância percorrida pelo segundo era H sobre 2, igual a G dividido por 2 vezes TB, né? TB ao quadrado. E aí nós chegamos àquela situação anterior, né? Eu chego aqui. Eu chego lá naquela dedução lá que eu fiz lá desde o início. Tá? Então, eu resolvi como se você não lembrasse dessa equação. Porque essa equação aqui você não encontra no formulário da UDESC. Tá? Você encontra ela em apostilas de cursinho pré-vestibular, tá? Mas não no formulário de física lá de qualquer vestibular, né? Nunca vi te dar essa formulazinha aqui direto, tá bom? Apenas no cursinho, já te dá esse atalho. Ok?